Fala rapaziada, mais um vídeo do Guns. Estamos então aqui mais uma vez para falar sobre Bitcoin. Peço já desculpa de forma antecipada pro pessoal que hoje de manhã a gente não teve live, mas amanhã programação normal. Então o pessoal que curte, vai aparecer aí nas lives. Amanhã a partir das 5h30 da manhã, live normalmente pra gente falar sobre o mercado, tá? Então atualizando hoje sobre o mercado, é um vídeo bem rápido aqui pra gente passar em alguns insights bem interessantes nas últimas horas. E as atualizações para o mercado Bitcoin ainda seguem tendência de baixa, então momentaneamente não tivemos nenhum ponto de reversão. Toda essa subida que nós estamos verificando agora, por enquanto segue sendo um pullback. O desenho do pullback ele só vai ser anulado após o momento que nós tivemos um candle com um volume comprador bem interessante sendo criado no Bitcoin. Caso contrário, caso isso não acontecer, seguimos ainda com essa principal tendência no preço. Uma das coisas que eu estou andando observando aqui no mercado cripto em geral, enquanto o Bitcoin segue ainda trabalhando nas suas zonas de precificação de forma lateral, ou seja, temos pequenas estruturas de baixa momentânea, depois uma leve retomada do mercado, né? Então isso configura-se uma estrutura lateral. Quem está se beneficiando disso é o mercado de altcoins. Um grande exemplo aqui é o Ether sendo cotado a 4.500. Tivemos aqui Solana hoje acima de $200, o que segue sendo bem otimista aqui para o mercado secundário. Temos Chainlink, né, passando aqui nas principais altcoins do dia aqui, bem interessante aqui para o mercado. Dominância do Bitcoin sendo cotada aqui em 58,24%. A tese dos movimentos de pullback e depois logo em seguida correção aos poucos, ainda sigo firme nessa tese. Então aos poucos vamos ter claramente um mercado de altcoins se valorizando perante a Bitcoin. Tivemos algumas notícias bem interessantes no dia de hoje, né? E tivemos aqui então o report da Nvidia, uma receita de 46,7 bilhões de dólares acima da expectativa que o mercado estava aguardando. De forma direta para o mercado cripto não interfere em nada, mas de forma indireta temos aqui o mercado que eu posso mencionar aqui de inovação, né, seguindo aqui firmemente otimista, né? Pode contribuir de forma indireta para o mercado cripto, pois tiramos a conclusão de que os investidores estão olhando agora para investimento de alto risco e não o fixo da vida. Tivemos algumas coisas também aqui. Tivemos uma notícia bem interessante no dia de hoje. A União Europeia propõe remover todas as tarifas sobre os produtos industriais para atender a demanda do Donald Trump. Ou seja, eles estão sendo tarifados ainda, né, o famoso tarifaço, e para isso ser diminuído ou retirado, temos algumas menções ali, uns requisitos que os caras devem seguir, né, e aos poucos isso está sendo seguido aqui também, trazendo mais otimismo para o mercado de alto risco, né, o pessoal gosta disso, de forma indireta. Outra notícia interessante aqui que a gente teve no dia de hoje, a Meta Planet arrecadará 837 milhões para comprar Bitcoin de dólares, tá? Em referência, acredito que o destaque do dia fica para hoje, em referência a isso. Voltando aqui sobre gráficos e preço do Bitcoin, a dominância, na minha visão, segue em tendência de baixa. Vamos ter leves repiques aos pouquinhos também, com certeza, mas a tendência principal do ativo é continuar caindo cada vez mais. E essa liquidez do Bitcoin vai ser migrada aos poucos para o ecossistema Ethereum e as suas devidas moedas. É essa narrativa que eu estou interpretando nesse exato momento. Em referência a preço de Bitcoin, temos algumas referências para ficar de olho por enquanto. Vou utilizar aqui a estrutura do fundo dos $93 mil para deixar como tomada de decisão aqui e verificar como o preço sai andando por enquanto, né? Percebam só, quando eu utilizo essa estrutura de precificação, eu utilizo a chave de 0,5 de Fibo como uma zona principal de suporte. Então, por enquanto, está sendo essa zona de suporte aqui na casa dos $108.800 que está segurando a precificação do Bitcoin. Porém, todavia, temos aqui também a zona de 0,382 agindo como uma forte resistência. Então, para a gente ver Bitcoin se deslanchando de fato, tendo uma grande possibilidade de se expandir de forma positiva, né, ter suas leves subidas aqui, primeiro precisamos superar a região dos $112 mil, que é a região mais forte de resistência que a gente vem sofrendo por enquanto. Tivemos alguns incentivos durante a tarde de hoje, né? Cerca de $12 bilhões foram injetados no mercado para trazer uma tendência de alta, só que por enquanto não segue sendo o suficiente para, né, de fato a gente deslanchar aqui com o preço do BTC. Ao contrário, inversamente do que estamos olhando, temos que ter a visão para os dois lados. Se o Bitcoin perder de novo essa referência dos $108 mil, a gente vai esperar ele com certeza aqui na referência a partir de $105 mil. Isso com certeza traria algumas assimetrias de queda para as altcoins, só que não tão forte. E aquilo que eu digo, novamente, vou colocar aqui no gráfico diário do Bitcoin, o RSI, qualquer oportunidade que você vê RSI abaixo de 40 pontos, é compra em Bitcoin. E também, se as altcoins formarem uma queda de agulha, né, aquela queda que ela
só bate naquele preço-alvo e sobe na hora. Normalmente as altcoins estão operando desse jeito. Então eu vejo que agora para este mês de agosto, com transição para setembro, vão ser dias com oportunidades para montar posição aos poucos dentro das altcoins, porque elas vão trazer pequenas oportunidades para você comprar barato. Eu entendo que o mercado agora está passando por um processo de transição de liquidez, sigo com a tese que a dominância vai cair mais um pouco, porém, mesmo ele estando naqueles patamares de 58%, 57% de dominância, as altcoins não acabam performando de forma agressiva com aquela simetria grotesca que a gente vê. Por quê? Porque grande parte da liquidez que acaba sendo migrado do Bitcoin não está sendo injetado diretamente nas altcoins. A gente sabe que o mercado tem liquidez para trazer uma altcoin cinza, tem muita coisa, mas ele não está seguindo o setup do passado, né? Muita gente se baseia em setup de passado, só que não é o que está acontecendo nesse ciclo de 2025. Portanto, o pessoal que está esperando a altcoin cinza, na minha visão, quando isso vai acontecer, vai ser quando de fato os principais ecossistemas forem lançados ao mercado. Temos Monad, temos Linea, temos a Plasma para ser lançado. De fato, eu vejo que uma certa euforia poderia acontecer, de fato, quando esses caras estiverem em game. É muito player grande, é muito big player que tem lá, fora os incentivos que trariam para o mercado começarem a utilizar esses protocolos novos, né? Então, de certa forma, eu tenho essa leitura no curto prazo. Então, para me defender aqui, se a gente ver uma correção a curto prazo em Bitcoin, se a gente perder a zona de 108 mil dólares, eu utilizaria um stopzinho aqui para tentar recomprar um pouco mais abaixo. Já digo e adianto, isso na minha visão, é uma forma muito arriscada de você também perder dinheiro aos poucos. Eu jamais operaria alavancado nesses atuais momentos, shortando o mercado. Entendo que pode cair, mas foda-se, né? Eu não shortaria Bitcoin, eu não me arrisco a fazer isso. E é essa leitura que eu tenho aqui a curto prazo para Bitcoin. No geral, se a gente vê Bitcoin abaixo de 40 pontos no RSI geral, é a oportunidade para montar a posição e é a oportunidade para comprar barato de fato. O preço em geral não tá barato, mas cada um vai pagar o preço que tem que pagar em BTC, tá? Ethereum 4.500, interessante também. Enquanto o Ether não perder a referência dos 4 mil dólares, seguimos em tendência de alta. E aqui, para finalizar, né, nossa noite de hoje, tivemos aqui, cara, uma performance mais ou menos nos ETFs de Ether. Fechamos dia positivo, mas acredito que ainda deve ter alguma volatilidadezinha para acontecer aqui e alguns dados para fechar. Percebam que não tivemos nada relatado ainda, vamos ver como é que vai ser o preço da BlackRock. Mas seguimos que os caras seguem comprando cada vez mais. Então esses caras não estão aqui para perder dinheiro neste insano mercado. E o nosso Altcoin Cinza Index, né, acaba de apitar aqui, cara. Uma alta para 71 pontos, bizarro, né? Todo dia que a gente tava acompanhando aqui, o bicho tava em média aqui em 40, 50 pontos. A gente teve uma leve subida. No anual tivemos uma leve recaída. Isso daqui tava em 35 pontos, dá uma recuada para 33 pontos, o que é que dá a entender que o mercado está vendendo seus altcoins do top 50, né? Acaba não comprando risco. Mas no geral, seguimos também ali querendo criar uma estrutura de alta também para essas altcoins. No resumo geral, pessoal, fiquem atentos. Muito cuidado, defenda suas posições. Se caso você estiver operando de forma alavancada, né, jamais recomendaria alavancagem nesse mercado pessoal. Isso acaba com a pessoa real, tá? Conheço muito caso muito forte em referência a isso. Então, no mais é isso, a gente volta na programação normal amanhã de manhã. Seguimos com a nossa live e, rapaziada, tamo junto. Vejo vocês no próximo episódio e esquece esse negócio aí de queda infinita. Cara, o mercado tá entregando de novo aí a oportunidade. Já cansei de falar. Sejam bem-vindos aí quem for novo assinante aqui no canal. Tamo junto e até a próxima live. Falou, rapaziada. Toda queda traz alta também. Eu compro fundo